Olá, estamos de volta ao SEDUC em Ação. Este é um projeto da Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Sejam bem-vindos à nossa aula de História para o 8º ano do Ensino Fundamental. Eu sou o professor Fagner Brandão e hoje a nossa aula tem acessibilidade em Libras com a professora Naíma. Nós vamos falar sobre os processos de independência nas Américas. Vamos lá? Bom, os primeiros povos, a primeira colônia que passou pela independência foi a América Inglesa, que eram formados pelas 13 colônias que foram povoadas pelos ingleses, pela Inglaterra, e elas tinham uma autonomia comercial, elas tinham uma independência comercial que eram diferentes das outras colônias da América, principalmente a colônia portuguesa aí, que era o Brasil. Esse processo de independência da América Inglesa sofreu influência do Iluminismo, um período histórico, para contextualizar, onde se incentivava a razão, a luz, os questionamentos. E a Inglaterra, que dominava as 13 colônias, ela passou pelo período da Guerra dos 7 Anos, onde ela investiu bastante e passou por uma crise econômica. Essa crise econômica fez com que a Inglaterra tomasse novas medidas com as 13 colônias para recuperar a sua economia. Essas medidas foram chamadas de leis intoleráveis, né? Foram chamadas de leis intoleráveis em 1774. Quais foram essas leis? A lei do açúcar, que cobrava imposto sobre a comercialização do açúcar, a lei do selo, todas as correspondências que eram oficiais ali deveriam ter um selo inglês, e este selo era cobrado um alto custo. A lei do chá, que foi uma importante lei que cobrava a comercialização desse chá. O chá era uma tradição inglesa, é uma tradição até hoje, e que estendeu para as 13 colônias inglesas, que hoje é os Estados Unidos, como nós podemos ver aqui neste mapa. Nós temos a região das 13 colônias, principalmente aqui onde tinha os portos, né, Geórgia, e hoje é os Estados Unidos. A lei de Townshend, que era a lei dos impostos, cobrava-se imposto então para todos os tipos de comercialização, impostos para morar, imposto para andar, para vender, para comercializar. Então essas leis foram consideradas intoleráveis. Esses colonos das 13 colônias, eles então ficaram insatisfeitos e começaram a fazer protestos, a fazer um movimento de revolta contra os ingleses, contra essas leis. O evento chamado de Festa do Chá de Boston, no Porto de Boston, em 1773, foi quando os colonos se fantasiaram de índios, em uma forma mesmo de deboche, e saquearam os navios carregados de chá, jogaram tudo ali no oceano mesmo, em formas de protesto. Com isso, os ingleses e os 13 representantes das 13 colônias inglesas fizeram o primeiro congresso da Filadélfia, em 1774. Neste congresso, eles reafirmaram a sua autoridade sobre as 13 colônias e não cederam nas leis e nem nas cobranças de impostos. Claro que os colonos não ficaram satisfeitos e foi feito um novo congresso na Filadélfia, em 1776. Ali foi feito um acordo, onde aconteceria a Declaração da Independência. Mas nós sabemos que não é apenas com uma declaração feita no papel que realmente acontecia na história, não é assim que acontece. Houve então conflitos e tensões entre os colonos, os representantes, os líderes, e entre o governo da Inglaterra. Esses conflitos, essas tensões, nós temos 3 principais líderes. George Washington, que liderou as tropas dos colonos contra a Inglaterra e foi também o primeiro presidente ali dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, que foi quem relatou e fez a Declaração de Independência, e Benjamin Franklin, que conseguiu apoio da França e da Espanha para vencerem, então, as tropas que estavam ali da Inglaterra. Assim foi declarado a independência da América Inglesa, a independência dos Estados Unidos, que também, até hoje, existe uma cultura do Independence Day. Bom, essa independência dos Estados Unidos influenciou todo o restante da América,
que nós tínhamos a América inglesa, a América francesa, a América portuguesa. Essas influências dos Estados Unidos, influência da Revolução Francesa, que acontecia na mesma época histórica, e também do Iluminismo, que nós já falamos aqui, influenciaram a independência dos territórios das colônias que tinham sido povoadas e colonizadas pelos espanhóis. Mas um evento principal foi as invasões napoleônicas. Quando aconteceram as invasões napoleônicas na Espanha, todo o exército e soldados, eles focaram então no território da Espanha. E com isso, os povos, as colônias americanas e espanholas, ficaram desprotegidas. Cenário propício para que acontecesse a Revolução, a Independência. Destacou-se então os líderes Simón Bolívar, que defendia a democracia. Ele atuou aqui na América do Norte, América Central. O outro líder, San Martín, que foi aqui na América do Sul, até a América Central, onde eles se encontravam. Simón Bolívar defendia a democracia, né? Que houvesse a independência, mas que os povos fossem eleitos, os governos fossem eleitos pelos povos. Simón Bolívar também influenciou o bolivarianismo e o pan-americanismo, que hoje nós vamos ligar muito esse termo, esse conceito, ao Mercosul que nós temos hoje. San Martín defendia a monarquia constitucional. Então, ele defendia a independência dos povos, mas que houvesse uma monarquia, no qual ele seria o rei e teriam ali os seus sucessores. Eles vão influenciar, então, debates federalistas, defendendo Bolívar, e os centralistas mais conservadores, defendendo San Martín. Eles vão adotar um tipo de governo de liberalismo econômico e político e também tentar preservar um pouco da monarquia constitucional por um tempo. Chega um dado momento que é declarada a independência da América Espanhola e, diferente das 13 colônias da América Inglesa, que permaneceram um só bloco e tornaram os Estados Unidos, os povos da América Espanhola, que é todo esse território em vermelho aqui no mapa, dividiram-se em vários países. Nós vamos ver aqui a Argentina, Peru, Chile, Equador, entre outros países, conforme esse mapa, que foram povoados aí pelos espanhóis no primeiro momento. Bom, nós vamos falar da Revolução ou da Independência da América Francesa, que foi especificamente no território do Haiti, que também era chamada de Colônia de São Domingos. A Colônia de São Domingos foi colonizada pelos espanhóis, mas num dado momento os franceses tomaram esses povos, a região do Haiti, e ela ficou sob domínio da França. Essa independência recebeu a influência da Revolução Francesa, do Iluminismo, da mesma maneira. Como eram os povos do Haiti? Eles eram formados por 452 mil escravos, 28 mil negros libertos, que eram controlados por apenas 40 mil franceses brancos. E, em um dado momento, esses negros que eram escravos e negros que eram libertos, eles se revoltam contra a exploração e a violência do sistema colonial francês. Exemplo dessa violência e exploração. Os franceses chegavam ali na colônia de São Domingos com turistas e tinham um evento cultural de jogar laranjas nesses negros, que era uma forma de humilhação aos negros. Isso resultou na rebelião desses escravos. Bom, todos os acontecimentos da Revolução Francesa influenciaram diretamente na colônia de São Domingos, o Haiti. Mas em 1791, houve a rebelião dos escravos, que eles começaram a atacar os franceses, os navios, os portos, as casas, revoltados mesmo contra isso, pedindo a independência da sua colônia. Em 1794, os franceses resolvem, então, declarar a libertação dos escravos. Claro que apenas essa declaração de libertação dos escravos não deu a independência da colônia. Precisou, então, que houvesse uma tensão, um conflito, também uma guerra, que foi liderada por Toussaint Louverture, que liderava a Revolução Haitiana contra os franceses. É esse aqui da imagem. Eu acho muito interessante essa história, porque foi uma rebelião de escravos, de negros, né, liderados por negros. Ele não chegou a terminar a independência, porque ele foi prisioneiro da França, foi dado como morto por desnutrição naquela época, mas Jean-Jacques Dessalines substituiu e conseguiu declarar a independência e se tornar o primeiro líder governamental do Haiti. Por último, nós temos a
independência da América Portuguesa, o nosso Brasil, né, que estava em um processo também de influência de tudo o que estava acontecendo no contexto histórico, com a monarquia enfraquecida, né, e teve a influência das outras independências que a América vinha sofrendo. Em 1808 é a data que nós consideramos, os historiadores consideram como o início deste processo de revolução de independência, que foi quando aconteceu o evento da transferência da família real para o Brasil. Quando a corte, conforme essa imagem demonstra aqui, a corte chega ao Brasil e acontece várias transformações na estrutura política, na estrutura mesmo de física do Brasil para receber essa corte. Por que que a família real veio? Porque Portugal sofria ameaças de invasões napoleônicas também. A Inglaterra, que era inimiga, dá apoio para a família real em um acordo que fosse liberado os portos para comercialização com a Inglaterra e com outros países. Até então, somente Portugal tinha essa comercialização. Como a corte vem para o Brasil, em 1815, o rei Dom João VI vai declarar a colônia portuguesa, o Brasil, como Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O que significa isso? Que a colônia portuguesa, o Brasil, ele começava a ter os mesmos direitos que Portugal. Claro que isso não vai agradar os políticos que estavam em Portugal. E eles vão pressionar o Brasil e Dom João VI para retornar. E acontece, simultaneamente, e poucos anos depois, a Revolução Liberal do Porto. Esses portos são abertos, né, para comercialização. Claro que os políticos que estavam ali não queriam mesmo isso. Dom João VI retorna para Portugal, nomeia Dom Pedro I, seu filho, para príncipe regente do Brasil, e essa nomeação Dom Pedro recebe pressão política de Portugal e também dos ministros e políticos que estavam aqui no Brasil. E em 1822, Dom Pedro vai declarar o dia do fica, né? Que ele vai dizer que se é para o bem de todos, então para o bem da nação, ele vai ficar, declara o Brasil independente, e somente em 1825 que há o reconhecimento oficial desta independência. Pessoal, então nós vimos hoje um pouco do processo de independência nas Américas. Nós vimos que nada acontece como mágica de uma hora para outra. Tudo na vida e na história, nós vamos aprender isso, acontece como um processo. Por hoje é só. Amanhã nós teremos aula de língua portuguesa e língua inglesa para o 9º ano do ensino fundamental. Lembre-se que esta aula ficará disponível no YouTube da Seduc Goiás e também da TBC Goiânia. Este e outros conteúdos você também encontra no portal NetEscola. Um beijão a todos e até a próxima aula. Beijo para o pessoal de Britânia e Itapuranga que estão sempre ligados também.